Então, 5 pilares redesenham a rota da indústria farmacêutica no país. Por favor, Enzo, coloque pra gente o texto. Eu vou olhar para cá porque a letra tá melhor. Ali tá. Você quer um binóculo? Pequetucho. Pega o binóculo, pega o binóculo. Pega o Monóculo. De olho. De olho na notícia. a Faria Lima não aparece já tem um tempo Pô, aqui, cara, né? Faria Lima, Paulinho, Né? cara, a gente tá muito envolvido no business to business ultimamente. Então as coisas estão um pouco mais complexas, tô um pouco sem agenda, Eu entendo. né? Mas vamos atender. Mas pra jogar beach tênis você tem tempo, né? Claro, cara. E aquele narga também depois. Quem aqui fuma um vapezinho? Tô brincando, não fumo isso não. Brincadeira. Não, fumar pendrive não dá, pelo amor de Deus. Vamos lá. Só disco Solta a rígido. notícia. Só no disquete. Só disco rígido. Só no disco rígido. Vamos lá então, gente. Segunda notícia. Desce um pouquinho. Vamos lá então. Depois de movimentar 246,1 bilhões de reais em 2025, com crescimento de 11% em relação ao ano anterior, a indústria farmacêutica brasileira entra em uma nova etapa de desenvolvimento ao integrar ciência, tecnologia, dados, experiência e construção de marca. É o que aponta um estudo inédito da consultoria Troiano. Responsável por 42% do faturamento do setor da América Latina, o Brasil reúne condições para liderar um modelo de crescimento baseado em inovação, relacionamento e geração de valor ao longo de toda a jornada do paciente. Na avaliação da consultoria, 5 pilares deverão orientar as estratégias da indústria nos próximos anos. Que são elas: primeiro, simplificar a jornada para ampliar a adesão. O primeiro desafio será tornar os tratamentos mais simples e convenientes. Formulações práticas, posologias reduzidas, dispositivos intuitivos e serviços digitais deixam de ser diferenciais para se tornarem fatores que influenciam diretamente a adesão terapêutica e os resultados clínicos. Entre aspas aqui, fazendo uma menção a Cecília Rustroiano, a simplificação aumenta a adesão ao tratamento, melhora os resultados clínicos e fortalece essa fidelização. Ponto número 2, integrar saúde, prevenção e bem-estar. A fronteira entre medicamentos, suplementação, alimentação e prevenção torna-se cada vez menos definida. O envelhecimento populacional e a busca por qualidade de vida impulsionam soluções capazes de acompanhar o paciente durante todo o ciclo do cuidado. Fazendo uma outra menção a Cecília, estamos migrando da lógica do lifespan para o health span. Mais importante do que viver mais é viver melhor. Olha que interessante. Preservando autonomia, vitalidade e qualidade de vida por mais tempo. Ponto número 3, colocar o paciente no centro da estratégia. A gente fala sobre isso muito, colocar os clientes no centro da mesa. O cliente é o nosso objetivo, a nossa razão Amazon, de existir. já vi, né? Não sei se é lenda, mas a história de que na Amazon, no conselho, o Jeff Bezos, ele definiu que uma cadeira fica vazia. Na mesa de reunião. E essa cadeira, na mesa de reunião, não sei se é no conselho ou se são todas as reuniões, eu não sei, alguma coisa assim, depois a gente pode ver. Se eu não me engano, são em todas as Eu acho que reuniões, são eu em lembro todas. dessa entrevista. E essa cadeira representa O cliente. o cliente que não tem voz ali. Mas é importante essa metáfora, porque justamente ele está lá Para lembrar que tem que olhar. e que as decisões têm que ser tomadas em prol do olhando o cliente. interesse do cliente, né? Porque é muito comum a gente empurrar o que a gente acha que deve ser feito, né? E às vezes o que nós achamos que deve ser feito Não não é está o que o cliente conectado com a precisa. necessidade do consumidor, Excelente. que muda o tempo inteiro. Que poético, senhor Paulo. Paulo obrigado. Spector aqui, gente. Uma salva de palmas. Muito bom. Ponto número 3, colocar o cliente no centro dessa estratégia. Então, o avanço das plataformas digitais, aplicativos, dispositivos vestíveis, que são os wearables, e serviços conectados. Wearables. Tá vendo? Poliglota. Não está igual o meu, con- mas você está evoluindo bem. E serviços conectados transforma a relação entre indústria, profissionais de saúde e consumidores. O paciente assume um papel ativo na gestão da própria saúde, exigindo informação, conveniência e experiências mais integradas. Entre aspas aqui, hoje não falamos mais apenas da relação entre médico e farmácia. Existe um ecossistema formado por plataformas, aplicativos wearables. Qual a nota dessa palavra, dessa pronúncia? Foi 5. 5, a média é 6? Tem que melhorar. Então vamos lá. E diferentes fontes de informação. As marcas que quiserem permanecer relevantes precisarão fazer parte deste ecossistema.
E o ponto número 4, seguindo a inteligência artificial na personalização de tratamentos. Inteligência artificial não é mais luxo, ela é uma ferramenta que deve ser usada em todas as organizações. E a combinação entre inteligência artificial, análise de dados e avanços de genética acelera a medicina personalizada e amplia a capacidade das empresas de desenvolver soluções adaptadas às características de cada paciente. E o quinto e último ponto, que é transformar dados em vantagem competitiva. O quinto pilar envolve a integração dos diferentes pontos de contato entre médicos e pacientes, farmácias e canais digitais. Estratégias omnichannel passam a gerar inteligência para as decisões clínicas, comerciais e de relacionamento, fortalecendo a construção de marca e a fidelização. A indústria farmacêutica entra em um novo ciclo de crescimento, como mostra nessa belíssima imagem criada pelo ChatGPT, tenho certeza. Pode descer um pouquinho mais. E o GLP-1 mostra, falamos do GLP-1 pela milionésima vez nos últimos meses. A matéria ela faz uma conexão de como o GLP-1 converge os 5 pilares, né? Exato, na verdade é o conglomerado concentrado dentro deste assunto. Então, poucas categorias representam essa transformação tão claramente quanto os agonistas de GLP-1. Além dos avanços terapêuticos no tratamento da obesidade e do diabetes, o segmento reúne praticamente todos os pilares apontados pela pesquisa. Então aqui, no Brasil, o potencial desse mercado é estimado em torno de 50 bilhões de reais até 2030, principalmente em função do investimento da indústria nacional. Além da Hypera, a Cristália, a EMS também solicitou à Anvisa o registro de uma nova semaglutida, ampliando a disputa por um dos segmentos mais promissores da próxima década. Pode descer um pouquinho mais? Acabou. Para finalizar aqui, a última citação de Cecília Troiano. O mercado está migrando de uma lógica centrada no produto para uma lógica centrada nas pessoas. Olha que interessante essa mudança. A inovação continuará sendo essencial, mas precisará vir acompanhada de experiências mais simples, acessíveis e significativas. Deixa eu tomar uma água que eu falei muito. Maravilha. Eu acho que, ao meu ver, essa matéria e esse mapeamento inédito, identificando esses 5 vetores que devem orientar as estratégias da indústria farmacêutica brasileira nos próximos anos, ela traz uma revelação muito clara que, para mim, está no final da reportagem que você trouxe, Vinícius, que é a ideia de que o mercado está migrando de uma lógica centrada no produto para uma lógica centrada nas pessoas. Perfeito. O que isso quer dizer, assim, a grosso modo? Uma lógica centrada no produto é mais ou menos assim: eu vou fazer esse produto, vou conceber esse produto porque eu entendo que esse produto tem esses atributos, e eu vou empurrar para provar para o consumidor que esse produto é o que ele precisa, é o que ele quer para ele comprar. Isso é a lógica centrada no produto. O produto empurra a demanda. Perfeito? E o que é uma lógica centrada nas pessoas? A lógica centrada nas pessoas, ele vai no lado oposto. Ele vai perguntar, vai analisar, vai entender o contexto do Paulo, as preferências, e a partir disso vai desenvolver as soluções. Tem que entender. Para o cliente. Tem que entender. Se o Então, Paulo é a partir das necessidades do cliente. Se ele não abraça a árvore... Você acha que eu abraço a árvore? Eu não sei. Você acha? Não. É impossível. Eu acho que não. Mas de quase fato impossível. É entender a necessidade que o cliente tem para desenvolver Eu o melhor até tenho produto. que cultivar umas árvores. Preciso. Mas cultivar. Tá faltando árvore para abraçar, até no meu caso. Mas assim, você entendeu? Então assim, a leitura é a partir disso. Então quando a gente pega todos os pilares, eles partem dessa premissa. O contexto do consumo, a saber, o consumidor, e que pilares eu tenho que estruturar para atender esse contexto. E acho que é a partir daqui que eu quero partir dessa análise dessa matéria, que eu acho que é muito importante. Então, o primeiro pilar é a simplificação da jornada terapêutica. Então, a matéria, ela aponta que a indústria está focando em iniciativas que aumentam a adesão ao paciente, a adesão do paciente ao tratamento. Porque o medicamento que o paciente abandona não contribui para que ele possa concluir esse tratamento. Muito pelo contrário.
e do ponto de vista do mercado, não gera receita. Então, nem o paciente conclui o tratamento e o mercado, a farmácia, a indústria perde receita, porque ele não compra mais o produto que poderia comprar ao longo de algum tempo para concluir esse tratamento. Essa é, sem dúvida, um dos principais desafios de toda a cadeia, não é só da indústria. Então, a indústria estabelece como pilar dela, mas esse é um desafio de toda a cadeia, porque todo mundo perde. A farmácia também perde, quando o consumidor não volta para concluir o tratamento. E aqui, a farmácia tem um papel que nenhum outro elo da cadeia consegue exercer. O acompanhamento ativo do paciente de uso contínuo, por exemplo. Isso é uma coisa que a farmácia pode e que ela deve fazer, porque faz parte da sua vocação. Saber quais clientes usam determinados medicamentos todo mês e agir quando esses clientes somem. É óbvio que você não vai esperar sumir para agir, mas é óbvio que é importante entender quando esse cliente de produto recorrente deixa simplesmente de voltar na farmácia. Será porque ele não continuou o tratamento? Será que é porque ele está comprando o concorrente? Não importa. Se ele está comprando o concorrente, pelo menos ele continuou o tratamento. Mas se ele abandonou o tratamento, perde todo mundo. Perde a indústria, perde a farmácia, perde também o paciente. Porque ele está deixando de cumprir aquele tratamento que precisava ser cumprido. Isso começa de forma simples, com disciplina, mas também com atenção. E quando essa cultura se instala, ferramentas como, por exemplo, o CRM, entram não como uma solução para um problema que não existe, mas como uma estrutura para escalar o que já funciona. Ele permite que automatize o acompanhamento, o registro histórico, identificando padrões de abandono do cliente ou mesmo o perfil de consumo do próprio cliente. Então, assim, a gente tem dois níveis. Um do acompanhamento que pode ser feito de maneira simples para qualquer farmácia, ali uma planilha de Excel, um relatório de cadastro de produto dos clientes, o histórico de compra, e situações mais avançadas que você pode automatizar e otimizar esse trabalho de identificação do cliente, análise, acompanhamento e comunicação via inúmeras ferramentas que já tem dispostas no mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o segundo pilar, que é a integração de saúde, prevenção e bem-estar. E esse pilar revela claramente que a fronteira entre tratar doença e preservar a qualidade de vida praticamente se dissolveu, né? Então, a consultoria lá usa um conceito para afirmar isso, que é a migração do lifespan para o healthspan. E aqui eu acho que é importante definir os dois termos, embora a reportagem fala, mas eu acho que é legal dar uma aprofundada, porque o lifespan é o tempo de vida da pessoa. Então, num trabalho da medicina, num trabalho da indústria farmacêutica de tratamento das doenças, fez com que a expectativa de vida aumentasse. Certo. E nós temos um processo de envelhecimento da população. Entendeu? Então, o lifespan, ele é um estilo de trabalho em que você trabalha para prolongar a vida. Agora, já não é mais suficiente. Por quê? Porque as pessoas vivem mais. Né? Tem o envelhecimento da população e a questão é que não vale a pena você viver 84 anos, por exemplo, se você vai viver mal. Então, aí vem o healthspan, que é o quê? É a preocupação com a qualidade de vida dessa expectativa que se estendeu. Né? Então, por isso que a matéria fala sobre essa transição, essa migração do lifespan para a indústria olhando para o healthspan. Por que ela está olhando para o healthspan? Porque o consumidor está olhando para o healthspan. E é ele que está demandando mais qualidade de vida. É ele que está demandando produtos para isso. Perfeito. Entendeu? Então, o lifespan diz respeito ao tempo de vida. E o healthspan é a qualidade desse tempo. Né? A lógica de viver melhor. Né? Um foca em prolongar, o outro preservar o que vale a pena preservar ao longo do tempo. Essa não é uma mudança simples, mas é uma mudança que já vem acontecendo ao longo do tempo. O terceiro pilar é a questão da centralidade do paciente. É aqui que a tecnologia entra com uma força estruturadora de todo esse movimento. Né? Essa questão dos wearables, plataformas digitais, dispositivos de monitoramento que estão permitindo o consumidor acompanhar em tempo real dados que antes só apareciam numa consulta médica, por exemplo. E essa informação, quem está no balcão, o farmacêutico, essa relação, ele conhece de uma maneira muito mais profunda. Porque nos wearables, nesses dispositivos, eles fazem toda a medição dos indicadores do tempo real. Mas quando o consumidor, o paciente, ele está na farmácia, Marcos,
tem contextos da vida dele que quem atende há muito tempo, sabe muito mais do que só os dados. Então, é complementar. E por que eu estou falando isso? Porque esse pilar reforça a importância, por exemplo, do papel dos farmacêuticos na farmácia, na captura do contexto que somente o terceiro pilar, o pilar da centralidade do cliente baseado em tecnologia para capturar os seus anseios com base em dados, não são suficientes de captar sozinho, né? Então, para a indústria, isso é uma transformação profunda, porque ela está investindo para chegar mais perto de um consumidor que agora tem dados sobre si mesmo e que quer ser tratado com base nesses dados e não só como uma média estatística dos demais pacientes. E é aqui que mora uma ironia que o varejo precisa enxergar. Enquanto a indústria investe bilhões para se aproximar do consumidor, esse consumidor já está muito perto da farmácia, né? Então, a tecnologia ela estrutura o dado, o relacionamento humano dá contexto a esse dado, a farmácia que entender que tem os dois, o dado e o contexto, ela tem uma possibilidade de construir um relacionamento muito mais profundo e muito mais duradouro. E o quarto pilar, que é a inteligência artificial e genética, acelerando a medicina personalizada, e o quinto, que é o uso de dados como vantagem competitiva, via estratégias omnichannel, vem fechar esses 5 pilares, trazendo a tecnologia, mas também a biotecnologia, quando a gente fala de genética, né, a biotecnologia, como ferramentas aceleradoras da descoberta de novos produtos, de novos medicamentos, e o uso de dados como uma forma de criar medicamentos, criar estratégias mais personalizadas. E por que eu acho que o que fica de todo no encerramento do meu comentário sobre essa notícia é que esses 5 pilares, eles, apesar da matéria, da consultoria, conectar esses pilares à indústria farmacêutica, ela se conecta a todo o varejo. Os pilares são os mesmos. É óbvio que a gente não vai falar de genética, sim. Obviamente no desenvolvimento de novos produtos do 5º pilar, mas a inteligência artificial, sem dúvida, como tecnologia, né, apta e capaz de lidar com a grande massa de dados. Nunca tivemos tanto dado, cara. Né? Nunca tivemos tanto dado, nunca tivemos tanta informação de tudo quanto é tipo. Somos data-driven. Né? Não, deveríamos ser data-driven. Ou seja, data-driven é ser dirigido por dado. Então, é óbvio que em alguns momentos nós deveríamos ser, mas nós temos uma parte de uma cultura empresarial que não é acostumada a lidar com a intuição e não com dado. Então, para se tornar data-driven, tem que haver uma mudança cultural nesse sentido, porque ser data-driven não é ter dado, ser data-driven é ter uma cultura baseada em que dados. Usa dados para a tomada de decisão. Ótimo. Mas todos esses pilares conversam perfeitamente. E aquela farmácia, né, aquele empresário do varejo que entender esses 5 pilares e adequar o seu negócio, o modelo de negócio em torno desses pilares, não está preparando o negócio dele para o presente. Já está conectando o negócio dele com o futuro. E é muito o que a gente faz aqui na Eden, né? É exatamente o que nós fazemos na Eden. Isso é muito interessante, porque todas as nossas decisões são baseadas em dados. E eu convido você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, independente de onde quer que você esteja. Se você é dono de um negócio hoje e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente vai deixar um QR Code na tela. É isso mesmo? QR Code para a gente poder entrar em contato para você entrar em contato conosco. Esse QR Code não é o mesmo do EAD? Esse é da comunidade. Esse é da comunidade. Então, esse é o link Outra da nossa do EAD. comunidade, para que você receba mais informações, receba notícias e também para a gente poder te conhecer. Mostrou, apareceu aquele. Você não trocou não na hora lá não? Não. É? Então tá bom. Então, se ele está falando, eu acredito. É. Para a gente poder te conhecer e entender o modelo de negócio, o momento que você está vivendo hoje, para a gente poder trabalhar junto. Tá Ok? bom.